paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos a mais um podcast abençoado, com essas mulheres maravilhosas, transformadas pelo poder de Deus, pela palavra. Nós temos trazido aqui muitos testemunhos de vidas que foram transformadas pelo Senhor. E esses testemunhos, com certeza, vão ajudar a edificar a sua fé, porque nossa intenção aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Eu abençoo, Senhor, a vida da missionária Carol, Pai, em nome de Jesus, e eu peço a tua graça, a tua misericórdia, para que tudo que seja falado aqui seja para glorificar o teu nome, que o teu Espírito Santo esteja nos dirigindo em todas as palavras, e o seu nome, só o seu nome seja glorificado. Como sempre, eu começo com uma palavra que o Senhor coloca no nosso coração, que foi a missionária Carol que me deu, maravilhosa, que está lá em Romanos 8:31, e diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, glórias! Você tem um intercessor intercedendo pela vida sua e da sua família, e nenhuma acusação contra nós prosperará. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui a missionária Carol. Seja muito bem-vinda. É missionária mesmo? Missionária. Missionária Carol. Missionária, é um prazer recebê-la. Amém. Quero que a senhora agora comece o seu testemunho. Conta pra gente tudo que o Senhor fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, essas mulheres e esses homens também que estão nos ouvindo. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Rafaela Caroline, nome composto é uma bênção, né? Amém. Rafaela, Carol, Rafa, sou a Rafaela Caroline, tenho 32 anos, sirvo ao Senhor já tem mais de 15 anos, então eu fui uma jovem resgatada pelo poder do Evangelho. E tenho a alegria de estar aqui no podcast hoje, podendo contar a minha história, podendo contar o meu testemunho, podendo falar das maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Então eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de poder falar a mulheres, poder falar à igreja e dizer que o nosso Deus é um Deus real, que faz milagres, que resgata, que liberta. Ele de fato resgata aqueles que não são e dá a eles voz, dignidade e faz com que a gente possa caminhar em força. Eu fui uma jovem, né, que vivia no mundo, que saía, e no meio de toda essa história, a minha irmã foi a um culto, né? Minha irmã era jovem, 3 anos mais nova que eu, uma adolescente, né? Para você ver como que os adolescentes são usados pelo Senhor. Com certeza. A minha irmã ganhou a minha casa. Que bênção. E ela começou a ir no culto, e ela sempre chegava em casa comentando a palavra, o louvor, a igreja, vamos conhecer. E a gente não, crente. Aquele primeiro amor, né? Aquela coisa linda, aquele impacto de Jesus na nossa vida. E eu falava, não, crente, que essas roupas, esse comportamento, e isso e aquilo, aquele preconceito que geralmente as pessoas têm. E eu falava, imagina, nunca que eu vou ser evangélica, nunca que eu vou para a igreja. E ela, Carol, vamos, vamos. E aí ela começou uma campanha no monte, né? Começou uma campanha de oração. E aí ela foi orando, orando, e naquele tempo eu comecei a sentir curiosidade. Eu falei, poxa vida, tá me convidando, minha irmã, eu vou lá ver, né? Vamos lá dar uma oportunidade. Que seja para agradá-la, né? De tanto que ela convida. Vale a pena a gente insistir, né? Sim, missionária? Sim. E aí eu fui para esse culto, mas fui assim, tô indo porque ela me convidou, tô indo porque ela me chamou, tô indo. E eu cheguei no culto, sentei no culto, e aí começou aquele louvor. Um louvor da Elaine Martins. Aquele louvor começou, as lágrimas começaram a vir. E eu falei, o que está acontecendo? O que é isso? Por que eu estou chorando? E eu chorava. E eu chorava naquele culto, e eu chorava naquele culto. E eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo, o que era aquilo, né? Nunca havia ido a uma igreja evangélica. E aquilo começou, uma presença, uma paz no coração. E eu chorava assim, de soluçar.
E eu falando, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Que presença que é essa? E aí o pregador começou a pregar. Quando o pregador começou a ministrar, eu olhei e eu falei assim, gente, será que ele conhece? Será que ele me conhece? Gente, eu tô pensando isso tem dias. Gente, como que ele sabe que eu tenho essa angústia? Como que ele sabe que eu carregava esse medo? E aquela mensagem, 1 hora, parecia que ele estava pregando para mim. E é sempre assim, né? E eu ali ouvindo, eu chorando o culto todo. Eu já levei pessoas na igreja que depois falaram para mim, por que você foi contar a minha vida pro pastor? Eu falei, eu não contei nada. Acontece. Acontece, o Senhor sim. fala, né? E ali ouvindo, ele faz o apelo. Aquilo ficou e eu com vergonha, né? E eu falo isso para você. Se você estiver num culto, for feito o apelo e você sentiu, não tema. Vá à frente. Amém. Chamou, o pastor falou, quero orar por pessoas em tal situação. Você se enquadra naquilo, vai até lá e receba essa oração. Amém. E eu com medo, intimidada, olhando para as pessoas, e uma força, uma coragem me tomou e eu me levantei e eu fui para frente. Eu falei, eu quero aceitar Jesus. Oh, glória. Eu quero aceitar esse Jesus. E a partir dali começou uma transformação. Uma jovem que gostava de sair, uma jovem que gostava de estar no pagode, que gostava de estar com as pessoas, de repente encontra a fé e tem que lidar com a renúncia. E tem que lidar com as mudanças. Então, nesse momento em que eu aceito Jesus, eu começo a perceber que eu precisava também mudar de vida. Eu precisava fazer algumas escolhas. E naquele momento, a gente começa a luta da carne e do espírito, né? A gente começa aquela luta, mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso me comportar assim? E nesse momento, então, eu começo a deixar de sair, eu começo a deixar de beber, eu começo a deixar de estar em alguns ambientes, eu começo a me afastar de algumas amizades, e eu começo a escolher. E o Senhor veio me libertando. E o Senhor veio trazendo em mim essa graça, trazendo em mim essa libertação. E eu fui vivendo cada passo com o Senhor. E isso é muito interessante, porque a gente precisa entender que a libertação real, ela leva tempo. É um processo. É um processo. E muitas vezes existem pessoas que vieram para a igreja e elas se desanimam. Porque elas se sentem sujas, elas se sentem não aceitas, indignas. Mas é um processo. Jesus vai te aperfeiçoar e vai trabalhar em você. Com certeza. Então começou esse processo de libertação, essa luta. E no meio de tudo isso, eu fui sentindo graça, eu fui sentindo o amor de Deus. O amor que constrange. Que constrange. E eu fui percebendo que as coisas que eu estava deixando para trás não se comparavam às coisas que eu estava recebendo. Aleluia. Eu estava percebendo hoje, a juventude tem tantas coisas. Existem tantas coisas para os jovens. Mas quando nós recebemos algo do alto, a gente percebe que nada terreno pode se comparar ao que Jesus tem nos entregado. Com certeza. É por isso que nós vamos compreender que os discípulos não temeram a deixar as suas redes. Que os discípulos não temeram a deixar os seus barcos. Porque eles entenderam o que eu estou recebendo é maior do que eu estou deixando. Aleluia, é verdade. Aquilo que Cristo está me confiando não se compara ao que eu estou deixando para trás. Quando a gente vê Paulo, um homem poliglota, um homem estudado, um homem conceituado, ele disse, eu deixei tudo para trás. E ele diz, nada disso se compara ao que eu recebi. Então eu comecei a perceber o que é um mundo, o que é uma festa, o que é um pagode, o que é... Isso não se compara ao que Cristo tem feito em mim. E então eu fui deixando, fui sendo liberta. E a libertação, muitas vezes a gente acha que a libertação ela vem só dos grandes pecados. Mas o comportamento, o modo de falar, nas roupas, a nossa linguagem, o nosso comportamento, as nossas vestes, tudo isso comunica a nossa libertação, né? E eu fui mudando a minha linguagem, eu fui mudando a forma de se vestir, eu fui mudando a forma de me comportar. E eu fui entendendo que o evangelho não é algo só que traz paz para o meu espírito, ele traz para o meu corpo, né? E logo adiante eu vou falar também um pouco sobre a obesidade, sobre todo esse processo que eu venho vivido com o Senhor. Amém. E então, naquele momento, eu recebo uma promessa, né?
acho que o terceiro ou quarto culto que eu fui. Eu estou lá sentada no banco, naquele primeiro amor, eu quero Jesus, Jesus me usa, Jesus eis-me aqui, Jesus faz o que o Senhor quiser através de mim. E eu estou lá, o pastor Ederaldo, que é o pastor da Igreja Pentecostal Cristo Salva, ele olha para mim e diz assim, o Senhor tem algo na sua vida. O Senhor vai te usar de uma forma sobrenatural. Se prepare, porque tem coisas inimagináveis reservadas para você. Aleluia. Naquele momento eu recebi aquela promessa, eu voltei para casa e falando, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer através de mim? O que é isso? O que é isso? Eu sou tão pequena, Senhor, tanta gente qualificada, tanta gente... E eu recebi aquela promessa. E eu comecei a me dedicar, me batizei, fui batizada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e comecei a minha jornada. E aí eu percebi que o meu coração queimou pela palavra. Eu percebi que sempre que eu abria a Bíblia, o meu coração se alegrava. Amém. A gente percebe aonde está o ministério, aonde queima o nosso coração. Aleluia. Né? E sempre que eu via um pregador, sempre que eu abria a Bíblia, aquilo me impactava. As primeiras mulheres cristãs que eu vi ministrar foi a pastora Josicleide, da Paraíba, e a pastora Eliana Félix, de Mogi Guaçu. Então eu olhava aquelas mulheres pregando e eu falava, meu Deus, que lindo a pessoa abrir a Bíblia e pregar o texto, que coisa linda alguém abrir uma passagem e pregar sobre Jesus, aquilo sempre me fascinou. Então eu olhei e falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, eis-me aqui. E eu comecei a me dedicar, comecei a ler, comecei a viver, alguns convites começaram a surgir e o medo veio, né? O medo vem O mesmo. medo veio. E eu Ainda falei, bem que ele vem, né? Porque é temor e tremor na presença do Senhor, porque nós estamos lidando com a palavra dele, né? E aí eu falava, não, eu não sou pregadora. Não tô pronta, não tô preparada. Não sou pregadora. Chama tal irmã, tal irmã. E aí sempre que havia um culto no lar, alguma coisa, o Senhor me dava um testemunho e eu falava, Carol, Deus tem esse ministério para você, Carol. Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para ministrar. E eu não, sempre temerosa, sempre tentando me esconder. Mas aí eu compreendi uma coisa, muitas vezes o medo não vai sair. Você vai ter que começar com medo. Vai com medo mesmo. Tem coisas que Deus vai pedir para nós, que nós estaremos com medo. Com certeza. É como Pedro, quando ele sai do barco. Ele não saiu sem medo, mas ele saiu. É verdade. Então, tem coisas que o Senhor vai mover em nós, que o medo vai estar lá, a angústia vai estar lá, mas nós vamos precisar dar passos de fé. Aleluia. E eu comecei a dar esse passo de fé. Senhor, então eu estou aqui. E aí eu comecei a ministrar, começaram a surgir os convites. Eu servia como cooperadora, depois servi como diaconisa. E fui passando por essas etapas, vivendo tudo isso. E eu percebi que durante esse trabalhar do Senhor, o Senhor foi me moldando, aquele medo foi saindo e começou a surgir a confiança no Senhor. De dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou temer, né? E então começou assim o ministério da pregação na minha vida. Comigo muito temerosa, tentando se esconder. Mas um dia eu me levantei e disse, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Faz o que o Senhor quer. E eu me rendi a esse propósito, me rendi a esse chamado. Mas muitas vezes nós precisamos entender que esse chamado não vem sem lutas, né? Não. Sem angústias. Não. Eu, uma jovem, né, ainda jovem, fui vivendo tudo isso, vivendo o chamado, vivendo a igreja, o primeiro amor. Em determinado momento da minha vida, eu me senti angustiada, eu me senti enfraquecida, eu me vi olhando para o lado, eu me vi olhando para as coisas ruins que aconteceram, para a igreja, para os problemas que acontecem na igreja. Olhando para a direita, para a esquerda, não olhando para o alto, né? Eu me distraí. Se tirar o olho do alto, acabou. Acabou. E eu comecei a afundar. Então esse é um grande problema, quando a gente tira o olho de Cristo, a gente começa a afundar. Aí é o problema. Aí é um problema. Eu ouvi uma frase que diz assim, se o nosso alvo é Cristo, é contraditório viver para os irmãos, olhar para os irmãos. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Só pode olhar para ele. A gente deve estar em comunhão, mas a gente deve saber que homens são falhos, né? E então, diante de tudo isso, essa frustração, essa angústia, pessoas me feriram, pessoas falaram mal de mim, pessoas levantaram falso contra mim. E tudo aquilo me feriu de uma forma que eu me senti injustiçada,
E eu fui me A gente não quer afastando. passar, a gente não gosta de passar por isso, e é uma coisa que Jesus passou. Exatamente. E a gente não quer passar. Mas Jesus sofreu tudo isso, sofreu a injustiça, sofreu a traição, sofreu a perseguição, e a gente acha que a gente é melhor que Jesus. Ah, mas eu não posso passar por isso. Mas se ele passou, Como não e passaremos? nós não somos pequenos cristos, nós não somos cristãos, então nós temos que ter o Senhor como modelo. Exatamente. E nesse momento eu me afastei da igreja. Foi 1 ano que eu fiquei afastada da igreja. E nesse 1 ano que eu fiquei afastada da igreja, eu voltei para trás. E de fato, quando a Bíblia diz que quando a gente se afasta, é 7 vezes mais. Pior. É Isso é uma fato. verdade. 7 vezes pior. E eu me vi ali totalmente angustiada, com ressentimento, com mágoas. Quando a Bíblia fala sobre a mágoa, que ela tem raízes grandes, é verdade. Falando para não deixar nenhuma brotar, né? Toda raiz A de amargura mágoa, tem que ser arrancada. ela tem o poder de azedar, de estragar o propósito de alguém. Ela tem. Existem pessoas com talentos enormes que estão azedadas, se eu posso usar essa palavra, pela mágoa. Estão totalmente contaminando algo lindo que o Senhor entregou pela mágoa. E eu me senti assim, ressentida, ferida, injustiçada e afastada. E eu sempre falava, para mim acabou, não tem mais jeito. Não vou tem mais voltar pro volta. Senhor. Não quero mais, não tem saída. Quantos anos você tinha nessa fase? Nessa que época você... eu tinha 17 anos. 17 para 18. Isso. E aí quando tudo isso aconteceu, eu percebi que existe um amor, existe uma graça. Uma misericórdia. Uma misericórdia extraordinária. Hoje, a minha pastora, que é a pastora Amanda, ela entrou em uma campanha de oração por mim. E é importantíssimo quando nós temos pessoas que não só querem nos ver bem, mas nos fazem ficar bem. Porque tem pessoas que elas torcem por nós, mas tem pessoas que fazem acontecer. Né? Aleluia. E ela entrou numa campanha de oração por mim. A minha amiga Jaqueline também entrou numa campanha de oração por mim. E elas começaram a orar. Começaram a orar por mim, a clamar por mim. E aí a minha amiga Amanda morava em Limeira. Ela disse, Carol, vem pro culto hoje. Deus tem uma palavra para você. Foi eu, a Jaque e a Mara. Nós 3 nos afastamos juntas. E nós 3 voltamos juntas. Chegamos no culto, o pregador falou assim, eu estudei uma palavra durante todo o dia, mas quando eu entrei aqui, o Espírito Santo me disse, você vai pregar para 3 jovens que precisam voltar para a igreja hoje. Uau! Naquele momento, meu coração acelerou e ele pregou uma passagem de Jonas. E ele disse que é lícito, acontece, o homem falha, o homem enfraquece, mas que naquele dia Deus estava abrindo uma porta de misericórdia que não se abriria novamente. Uau! E que era para nós, naquele dia, voltar para Cristo sem pressa, porque o Senhor tinha um futuro para nós. Naquele dia eu chorei copiosamente, porque ao mesmo tempo que eu senti temor do futuro, eu senti um Deus que, eu estando ali indigna, suja pelo pecado, ele olhou para mim e ele disse, eu te dou uma nova oportunidade. Aleluia. Só quem já viveu isso, só quem já se afastou, só quem, por algum momento, por pecado, por pessoas, voltaram para trás, sabe como é o amor de Deus nos encontrar de novo. É como aquela passagem em Oséias, eu vos amarrei com cordas de amor. Né? E naquele momento ele ministrou a palavra, nós aceitamos a Cristo, fomos para frente, ele orou por nós e eu retornei. E ao retornar, muitas vezes a gente quer que tudo aconteça muito rápido, né? Mas não, foi muito difícil. Lidar com as pessoas que olham para o nosso passado, lidar com as pessoas que disseram, lidar com o acusador, né? Com o acusador. E durante esse processo eu me lembrei de uma passagem que aconteceu com Paulo, logo quando ele se converte, sendo ainda Saulo. Ele desce para Jerusalém para estar com os irmãos. Quando ele chega lá, todo mundo está com medo, porque diz, será que não é uma artimanha? Será que ele não está fazendo isso para prender os irmãos como ele fazia? E naquele momento ele volta de novo para sua cidade de origem. Ser um de nós para nos apanhar, para pegar todos, né? Esse era o medo. Ele volta para sua cidade natal e vai para o deserto. E ali o Senhor ministra o coração dele. Então eu compreendo que
a gente lidar com isso, e é o Senhor trabalhando em nós. E eu tive que lidar com tudo isso, tive que aprender com tudo isso, porque isso formou em mim o entendimento de que a opinião do outro é sim importante. A crítica do outro é sim importante, mas não é maior do que a opinião de Deus. Aleluia. Então eu preciso entender que a comunhão é importante, o que você pensa sobre mim é importante, porque de certa forma representamos Cristo. Então a forma como eu represento Cristo, a forma como você vê Cristo em mim é importante. Com certeza. Mas maior que tudo isso é o que Cristo diz sobre alguém. Aleluia. Então, naquele momento eu comecei a entender, eu preciso me mover por aquilo que Deus está dizendo. E aí esse processo começou, eu enfrentei toda esta fase, o Senhor foi trabalhando em mim resiliência, e retornando eu disse, não, eu não posso mais pregar. Pelo meu passado, eu não sou apta a retornar. Isso não é mais para mim. Eu quero simplesmente estar aqui, cooperar, ajudar na igreja. Eu venho aqui, eu ouço a palavra. Eu vou limpar a igreja, vou continuar fazendo o que eu já fazia. Vou continuar, mas sem me expor mais, né? Vou estar na porta, mas pregar não é mais para mim. E nesse momento eu consegui entender com o Senhor, que é tão gracioso, sempre recebendo convites, as pessoas me convidando, e eu não, isso não é mais para mim, essa fase passou, eu quero estar aqui, quero estar sentada. E chegou um momento que o Senhor me trouxe uma palavra dizendo que as coisas velhas haviam ficado para trás. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. O Senhor me disse claramente, se eu te perdoei, se eu te sarei. Essa palavra de Romanos, né? Quem que vai intentar acusação Exatamente. contra você se o Senhor te justificou? Aleluia. E essas condenações não eram dos outros, eram minhas, para mim mesmo. Aleluia. Era uma autocrítica. Se eu te perdoei, se eu te remi, se eu estou te chamando, por que é que você está se calando? Naquele momento, então, eu comecei a falar, Senhor, então me ajuda, porque eu não consigo. Eu tenho medo, eu não consigo acreditar. O inimigo sempre traz à minha memória os meus erros, as minhas falhas, a minha queda, e eu não consigo viver essa restauração. Então o Senhor começou a restaurar a minha mente, porque não adianta nós mudarmos os nossos sentimentos se a nossa mente não for mudada. Porque se você transforma um sentimento, aquele sentimento vai passar. Mas se você transforma a sua mente domina sobre o seu sentimento. Então, naquele momento, eu comecei a pedir para o Senhor me dar uma nova mente. Uma mentalidade que combina com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida agora. Totalmente transformada. Porque existem momentos na nossa vida que nós teremos que perdoar os outros. Mas existem momentos que nós teremos que perdoar a nós mesmos. Né? Existem momentos que nós teremos que ter misericórdia com os outros. Mas vai ter momentos que eu vou ter que ter misericórdia comigo mesmo. De nós mesmos. Tem momentos que a gente vai pregar para o outro, mas tem momentos que nós vamos ter que pegar o espelho e pregar para nós mesmas. Falar para nós mesmas, repetir para nós mesmas a promessa. E eu me vi nesse momento de restauração por dentro. Então eu quero dizer para você, se você se quebrou, se você retrocedeu, se você enfraqueceu, se você nesse momento está afastada dos caminhos do Senhor, eu quero me dirigir a você nesse momento. O Senhor pode te restaurar. O Senhor pode te dar uma nova vida. O Senhor pode fazer com que você viva algo novo. O Senhor sara, o Senhor perdoa, o Senhor liberta. Então eu quero dizer para você, aonde esse podcast chegar, eu quero dizer, você tem em Cristo uma nova oportunidade. Volte a Cristo, porque Ele quer te sarar. E eu voltei. Voltei com tudo isso e fui rompendo e fui vencendo. E com muito medo de pregar, com muito medo de assumir, o inimigo sempre trabalhando na minha mente, com memórias, com sentimentos, até o momento que eu comecei a recitar esse versículo. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eu aprendi com a Joyce Meyer, em um livro, ela dizendo assim, toda vez que um pensamento do inimigo vier, tenha para esse pensamento um versículo. Então, combata esse pensamento com um versículo. É o que Jesus fez com o diabo. Exatamente. Quando ele o tentou, né? E se você está vivendo uma tentação, busque no Espírito um versículo que combata isso. E eu comecei, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo.
Eis que tudo se fez novo. E toda vez que o inimigo vinha, porque existem guerras que nós vamos vencer de uma vez só. Mas tem guerras que nós vamos ter que lutar várias batalhas para vencer, né? Então a gente precisa entender que Deus é Deus de resolver em um dia, mas Ele também pode me fazer vencer aos poucos. E eu fui vencendo essa batalha, retornei, e começaram a surgir os convites, as ministrações. E aí eu entendi, Deus me deu uma nova oportunidade. Amém. E eu iniciei. E eu voltei, reiniciei, na verdade. Aleluia. Pregando a palavra, ministrando a palavra. E no meio de tudo isso, o Senhor fazendo coisas extraordinárias, o Senhor operando. E eu falando, Senhor, eu não acredito que o Senhor fez isso, o Senhor está fazendo isso. E eu cheguei em um culto em 2017, se não me falha a memória, e ministrando lá um irmão, olha para mim e diz assim, eu vejo a língua hebraica, a língua grega, eu vejo um livro e eu vejo uma faculdade. E eu vejo o Senhor te usando de forma extraordinária. Você vai estudar teologia, você vai se formar nas línguas bíblicas. Uau. E você será uma mulher que Deus vai usar. Naquele momento eu disse, como? Hebraico? Grego? Grego? Que é isso? Eu havia saído da escola, havia abandonado tantas coisas. Como que Deus vai fazer isso por mim? E eu ouvi aquela palavra, é como Sara quando ri. Sou estéril. Deu uma risadinha. Não é uma risada de não crer, é uma risada de baixa expectativa em nós mesmas, né? É. E eu ri e disse, tá bom, Senhor. Tá bom, né? O senhor falou. E fui seguindo. E em determinado momento concluí os meus estudos. E à tarde uma amiga me ligou e falou, Carol, vamos orar essa tarde? Falei, vamos orar essa tarde. A gente orou, entregou o nosso propósito. Quando foi descer do carro, ela falou assim para mim, Carol, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Eu não sei, mas ele falou comigo para mim fazer a tua inscrição na faculdade de teologia. E eu fiz. Você está inscrita. E naquele momento, eu orando, eu antes Você lembrou da promessa. Lembrei da promessa e eu iniciei uma faculdade de teologia. Cursei 4 anos de teologia. Graças a Deus, hoje eu sou formada Glória a em Deus. teologia. E nesse percurso conheci a Rabina Flávia Veloso, que é uma professora de hebraico. Fui alfabetizada em hebraico. E olha esse Deus. Dentro da faculdade, passei pelo grego. E eu fui vendo o Senhor cumprir promessas, né? Fui vendo o Senhor trabalhar comigo e cumprir. E eu quero dizer isso para você, Deus não mente. Pode não caber dentro da sua geografia, não caber dentro do seu cenário. Você pode olhar e dizer, isso é impossível. Mas se Deus disse, Ele faz acontecer. Ele faz. Ele faz acontecer. Então, eu fui vivendo tudo isso. E a vida, ela vai seguindo o curso, né? E no meio de tudo isso, eu conheci uma pessoa, eu me noivei, fiquei noiva. Esse noivado não deu certo, nós terminamos, cada um seguiu o seu caminho. Não era do Senhor? Não era do Senhor. E aí, depois que tudo isso aconteceu, desse fim desse noivado, eu lidei com uma depressão. Lidei com a depressão, com uma baixa autoestima terrível. E aquilo me tomou e eu não aceitava aquilo. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu prego a palavra. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E eu não conseguia entender. Era uma angústia, era um vazio. E nesse momento fui procurar profissionais, fui procurar psicólogos, fui procurar pessoas que me auxiliassem, porque foi algo muito difícil para mim. Toda perda é difícil, né, irmã? Sim, toda perda é difícil. Você perder uma pessoa, que você criou expectativas, que você nutriu sentimentos, tudo isso é muito difícil de lidar. Sim, e diante dessa depressão eu me senti totalmente frágil, sabe? Aquela questão que você fala, Senhor, onde está a minha fé? Por que isso está acontecendo comigo? E tudo isso me abateu muito, tudo isso me deixou muito triste. Então eu comecei a perceber que o Senhor estava permitindo que através dessa ferida nascesse um propósito. E no meio de tudo isso, o Senhor, enquanto eu orava, Ele disse assim para mim, eu não desperdiço nada. Eu vou usar tudo isso para um propósito. Eu vou usar a sua dor.
O Senhor não Exatamente. desperdiça a dor de ninguém, viu? Ele sabe usar para No ele. meio de tudo isso, eu já me tratando dessa depressão, eu me ajoelho para orar. E quando eu oro, o Senhor me diz assim: eu quero que você abençoe essa pessoa. E naquele momento me deu um nó na garganta, eu levantei da oração, sentei na cama e falei: eu não consigo. E aí depois na oração de novo, eu quero que você abençoe. Eu quero que você ore, eu quero que você passe essa fase. Eu não conseguia orar. Na terceira vez eu chorava e eu disse: Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. Perdoa Então, através de mim, né? Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu acredito que dos dois lados, né? Erraram, né? Ninguém erra sozinho, né? Exatamente. Então Senhor, me Não, ajuda. não era para ser. Não era para ser. Verdade é essa. E aí o Senhor começou a me ensinar sobre perdão. Porque o perdão pregado é tão bonito quando nós ouvirmos uma mensagem de perdão. Pregue o teu irmão. Mas quando a dor é nossa, o perdão é difícil de sair. É difícil. E naquele momento foi difícil perdoar, uma oração chorando, duas orações chorando. E depois eu comecei: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, eu peço para que o Senhor o faça prosperar. Eu quero, Senhor, que ele viva bem, que ele encontre alguém bom, quero que ele seja feliz. Senhor, por favor, eu quero liberar, eu quero viver um novo ciclo. E foi nesse momento que eu senti que era isso que eu precisava. Fechar aquele ciclo. Para poder seguir em frente. Para poder ir para frente. Algumas coisas da nossa vida nunca vão ter explicações. Por que eu tive que passar por um noivado, acabar? Por que eu conheci alguém se não era de Deus? Por quê? Por quê? E quando a gente começa a questionar muito, quando a gente começa a entrar nesse questionamento, a angústia aumenta. Então eu percebi: Senhor, o Senhor não precisa me explicar. Eu preciso seguir. Não deu certo, vamos seguir. E então eu segui. E depois disso eu entrei em um estado de obesidade muito grande. Porque nós somos um corpo. E a emoção precisa sair por algum lugar. E ela vai entrar através da comida. Tudo que você reprime está na compensação, né? O compensatório. Exatamente. E eu comecei a chegar num estado de obesidade muito grande. Comecei a comer deliberadamente. Comia. Porque existem coisas que a gente pensa que está resolvido. Mas estão lá no nosso inconsciente. Pensa que tá, mas não tá. Não tá. E aí, então, essa obesidade, cheguei a 146 quilos, problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas de todos os tipos. A obesidade traz uma série de problemas para o corpo, né? Cheguei em uma consulta com um cardiologista, ele olhou para mim e falou assim: com seu peso, né, tomando vários remédios para controlar a pressão 22, 18, enorme, alta, ele falou assim: em 5 anos eu vou desenhar a sua vida. Um infarto, um AVC, você vai tomar muitos remédios, você vai ter colesterol, e daqui 5 anos você não vai ter qualidade de vida nenhuma. Se hoje, você não tomar uma atitude que muda a sua vida. Naquele momento que eu ouvi aquela pancada, eu servindo ao Senhor, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é isento de dificuldades. Não, mas no mundo tereis aflições. Aquilo eu disse: Senhor, eu vou ter que olhar para dentro. Eu vou ter que olhar para dentro. A minha luta não é só contra a comida. Porque a gente pensa que a idolatria são só as imagens. Mas não. O nosso coração encontra várias formas de adorar outros deuses. E a comida era um deus para mim. E então eu comecei a travar essa guerra contra o alimento. Não comer quando eu não estou com vontade. Aprender a dominar. Porque domínio próprio é um fruto do Espírito. Né? E a gula está entre a galeria dos pecados, né? Adultério, fornicação. A gula está ali. Por que a gula está ali? Eu comecei a questionar. Comecei a estudar sobre o assunto. E eu percebi que a comida, ela sempre esteve envolvida nas maiores quedas da Bíblia. Uhum. A gente percebe que o alimento trouxe o pecado original. A gente entende que no deserto... Ela comeu, né? No deserto, o que mais fez com que o povo murmurasse foi a falta de alimento. A falta de alimento. A gente vai entender que toda vez que houve fome, houve rebelião contra Deus. A primeira tentativa do diabo contra Jesus foi
através da fome. Exatamente. Ele terminou, ele ofereceu comida para ele. E esse texto que você acabou de citar foi um texto que eu li e me trouxe uma libertação. Jesus 100% homem, 100% Deus. Naquele momento, ele não só estava negando o alimento, mas ele estava fazendo um caminho como um novo Adão. Aleluia. E ele estava dizendo, o homem que é nascido do Espírito não vive segundo necessidade. Aleluia. Ele estava com fome, mas ele disse, maior do que a minha necessidade é cumprir o propósito do meu Pai. A minha obediência. E aí eu entendi que comida não é só uma questão terrena, comida é uma questão espiritual. Eterna, né? E aí eu comecei a Nem trabalhar só essa de guerra. pão viverá o homem. Pronto. Exatamente. Fim de papo. Nem só de pão viverá o homem. E aí eu comecei a perceber que a comida era um Deus e era um Deus muito grande na minha vida. E nesse momento eu comecei a perceber que o Senhor nos dá graça para coisas grandes, mas também nos dá graça para coisas pequenas. E eu comecei a perceber que o evangelho não é só sobre o poder que liberta do vício, das coisas grandes, mas o evangelho também é o poder que me ajuda a vencer nas coisas cotidianas. Eu comecei a receber graça para a hora de levantar de manhã, tomar um café da manhã adequado. Não levantar cedo e estar comendo uma coxinha, bebendo Coca-Cola cedo. Sabedoria para se alimentar. Para viver. O Senhor faz isso, eu creio. E eu comecei a receber essa ajuda do Senhor. E hoje eu tenho emagrecido, tenho travado essa luta contra a obesidade, tenho visto o Senhor me ajudar. Posso dizer que esse é um gigante que eu estou lutando, mas eu estou vencendo. Ô, glória. Então, eu comecei a olhar para mim como mulher, né? Como ser humano que precisava de cuidado. E no meio de tudo isso, concluí a minha faculdade de teologia, havia cursado o curso em hebraico. E como eu passei por essa fase de depressão, eu hoje estou estudando psicanálise. Entrei para um curso de psicanálise clínica, porque eu falei, eu quero entender a mente, né? Eu quero compreender. E estudando psicanálise, eu pude entender a minha história, pude ver ali a mente, o meu inconsciente, pude perceber que a mente é algo que nós precisamos cuidar. A guerra é travada na mente mesmo, né? Na Porque mente. o seu coração, o Senhor já é dele. O Senhor já dominou seu coração. Mas a mente vai sempre ser bombardeada com os dardos inflamados do maligno. A palavra nos alerta. E então, na psicanálise, eu comecei a entender o pensamento, comecei a entender a depressão, comecei a entender a compulsão alimentar, da onde vinha aquilo, por que que eu comia daquela forma, por que que eu não conseguia dizer não ao alimento, obrigada, eu estou satisfeita. Por que que eu tinha que comer até passar mal? Por que que eu tive que chegar nesse estado? E ali eu pude entender o poder do cuidado da mente. E eu comecei a olhar para mim de outra forma. E eu comecei a perceber que existem coisas que a gente pensa que venceu, mas na verdade não vencemos. A gente aprendeu a sobreviver. E existem coisas que nós precisamos sobreviver, mas não podemos viver em estado de sobrevivência. Aleluia. O Senhor não quer que você viva em estado de sobrevivência. Sobrevivi. Venci, né? É mais do que sobreviver. Então o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Então existem fases da minha vida que é sobrevivência, mas ela não é uma eterna sobrevivência. Amém. Eu preciso viver. Amém. E então eu comecei a viver. Fui para o exercício, fui para a academia, comecei a me fortalecer, comecei a cuidar de mim, comecei a entender que um cuidado com a sobrancelha, um cuidado com as unhas, um cuidado com uma roupa, um cuidado comigo não era vaidade, né? Era um cuidado comigo, era cuidar do templo. Com o corpo que o Senhor te deu. Exatamente. E aí, estudando sobre isso, quando a gente lê a palavra em Tessalonicenses, que diz que os corpos serão ressuscitados, esse texto me fez despertar para uma coisa: os nossos corpos são importantes, porque eles também serão glorificados. Então a forma como eu cuido do meu corpo também diz sobre a minha espiritualidade. E quando eu olhei para o meu corpo, eu disse, eu estou cuidando muito mal do templo do Senhor. E naquele momento eu comecei a mudar. E tenho traçado esse caminho de mudança. Falo para você que não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Certamente que não. Mas quem tem esse problema de obesidade, eu tive um marido que era obeso, mórbido,
E ele lutou a vida toda, porque é uma luta diária. Diária. É uma luta. Diária. E eu tenho vivido graça, tenho vivido o Senhor. Então o evangelho é poder na vida do outro, mas o evangelho também é poder na nossa vida. E diante de tudo isso que eu vivi, todas as coisas que eu vivi, eu pude olhar e perceber, o Senhor foi muito bom comigo. E aí o Senhor me deu um livro, O Poder da Amizade. Esse lindo. livro no momento está esgotado. Seu? É meu. Que lindo, olha Esse aqui, livro gente. no momento está esgotado. Eu tenho uma nova edição que vai sair Que final do ano. bacana, muito lindo, ó. Poder da Amizade. Não está à venda? Ainda não. Já está esgotado? Já está esgotado. Ah. Agora vai sair uma nova edição final do ano. E esse livro, ele fala sobre o poder das pessoas da nossa vida. Ele fala de como é preciso você ter pessoas que te falem a verdade. Então aqui nesse livro eu conto sobre... O verdadeiro amigo é aquele que fala na sua frente o que você precisa ouvir. Exatamente. Não o que você quer, mas o que você precisa. Então aqui são passagens bíblicas inspiradas em momentos que eu passei na depressão. Então aqui a gente fala sobre Jonatas e Davi, sobre Tito, sobre Timóteo, sobre as mulheres que seguravam as túnicas de Dorcas. Olha, então aqui nós falamos sobre passagens de amizade. E aqui eu pude perceber que o Senhor levantou pessoas para me ajudar. Intercessoras, não só para orar por mim, porque existem pessoas que vão orar por você. E tem pessoas que vão bater na sua porta e vão dizer, levanta agora. Né? Vamos? Vamos. Sai daí. Então Deus levantou essas amigas para mim. Amigas que oraram de longe. Que glória. Mas amigas que foram como Lucas para Paulo. Né? Timóteo era um amigo, mas não estava lá. Não poderia estar lá. Mas ele diga, Lucas está aqui comigo. Oh, glória. Então tem amigos que são de perto. E não porque eles não têm o que fazer, mas porque eles escolheram estar com você naquele momento. Olha que glória. E eu escrevi esse livro justamente por isso. Porque eu cheguei no estado da minha vida, que eu olhei para trás e que eu vi, o Senhor me deu pessoas para me fazer chegar até aqui. Eu não cheguei aqui sozinha. E eu escrevi esse livro em homenagem às minhas amigas. Então que esse lindo. livro é uma homenagem às pessoas que me ajudaram a sair daquele calabouço, a sair dessa depressão, a romper em direção à obesidade. Hoje eu iniciei um trabalho com mulheres, que é uma imersão bíblica, falando sobre psicanálise, falando sobre a Bíblia, teologia, né? Agora em setembro nós teremos uma aula sobre o hebraico de Deus para a minha vida. Então falando sobre como as letras hebraicas nos ensinam. Então hoje eu olho e eu falo assim, Senhor, tudo que aconteceu na minha vida teve um propósito. Sempre tem. O Senhor usou tudo o que aconteceu na minha vida para um propósito eterno. Então hoje, essa é a Rafaela, né? A Rafaela Caroline, que passou por todas essas fases, passou por todos esses casulos, amém, né? Por essas tá aqui, dores, por essas percas. Dando mensagens de fortalecimento, de fé, de caminhada com Cristo, isso. De não esmorecer, de recomeçar. Exatamente. O mais importante de tudo que você me falou aqui, eu acho que para as pessoas que estão, vamos dizer assim, distanciadas do corpo de Cristo, né? Ah, porque na igreja tem gente assim, gente assado, decepções. Em qualquer igreja você vai ter, todas, porque a igreja é formada por homens. Então você quer a igreja perfeita, daí você não cabe nela. Exatamente. Não é verdade, Carol? Então, assim, que você volte às suas origens, que você encontre um lugar para congregar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o inferno não sobrevive, ele não resiste à igreja, ao corpo de Cristo. Exatamente. Você, como membro deslocado do corpo, não tá protegido. Não está protegido. Não é verdade? Então, e a luta contra a obesidade também, você é a primeira que vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da obesidade. Então, 2 assuntos interessantes que você trouxe, irmã. A questão de ter se afastado do Senhor e quão caro isso te custou. Exatamente. E a questão da obesidade. E a questão da perda, no caso de um relacionamento que não deu certo, e a questão da depressão. Olha quanta coisa a gente tem aqui hoje para falar que o Senhor tem solução para tudo. Para tudo.
E desistir não é uma opção. Não, desistir não é uma opção. Aleluia. Eu sempre termino, irmã. Acho que a gente falou bastante aqui, mas foi maravilhoso. Sempre é, né? Novamente eu vou convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, porque no meu canal, irmã Carol, eu tenho o meu objetivo, como você falou aqui, a gente precisa conhecer a palavra. Porque Jesus é a palavra encarnado. Sim. Ele é o verbo que se fez carne. Então a importância de você conhecer a palavra foi o que motivou o meu canal. Que eu comecei e continuo até hoje ensinando um capítulo da Bíblia por dia. Glória a Deus. Tem pessoas que não conseguem entender, ou que leem e não entendem muito bem. E não que eu seja muito entendida, mas eu tenho 40 anos de caminhada com o Senhor. Glória a Deus. Então, esses 40 anos, o Senhor me ensinou algumas coisas. Sim. E eu ajudo você a ler a Bíblia, ter um entendimento rápido da palavra. Então, inscreva-se no meu canal. Agradeço a todos que ficaram aqui conosco. E agora eu vou fazer as perguntinhas do final para você. Sim. Que eu faço para todas. Rapidinho, hein? Irmã Carol, um amor além de Jesus. Minha família. Sua família. Aleluia. Uma dor. Ter me afastado. Ter se afastado. Ter me afastado. Isso dói demais. Eu não passei por esse caminho, porque eu nunca me afastei do Senhor. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Nunca me afastei. E são 40 anos de caminhada. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda. E eu posso garantir que não tem outro caminho. Não é que não tem um caminho melhor ou pior, não tem outro. Não tem outro. Jesus é o único caminho. Ele é o único. Aleluia. Uma alegria. Ter vencido as minhas dores. Amém. Ter superado as minhas dores. É uma alegria. Aleluia. É uma vitória, né? Uma esperança. Ver Cristo. Estar com Ele é uma esperança. Aleluia. Aleluia. Um desejo. Quero muito ter uma escola feminina. Tenho um desejo de falar a mulheres. Glória de ministrar a Deus. ao coração de mulheres, a teologia, a psicanálise, a filosofia. É um desejo. Ter uma escola. Uma escola. De teologia. De teologia feminina. Olha que bênção, gente. Aí, ó, se alguém tiver alguma sugestão aí para a irmã, Amém. tá precisando de uma professora, irmã Carol, tá disponível. Uma comida. A comida da minha mãe. Quem não gosta, né, da comida da mãe? Ah, melhor. Eu não tenho mais a minha mãe, mas eu gosto também. Uma bebida. Refrigerante. Ih, misericórdia. Sem açúcar. Sem açúcar. Um evangelista, que a irmã admire. Pastor Hernandes Dias Lopes. Ah, Hernandes. Eu gosto muito dele também. Gosto do pastor Hernandes. Eu sempre vou ouvi-lo quando ele vem na presbiteriana aqui do Guaçu. Uma música que a gente vai pôr para tocar agora, ó. Presta atenção. Olha, nada mais de Gabriel Guedes. Nada mais de Gabriel Guedes. A gente vai pôr aqui para você ouvir um pedacinho. Tá tocando. Tá tocando. Linda mesmo. Um versículo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Aleluia. Esse é um versículo muito importante. E um conselho que você queira dar para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos aí. Que Cristo. Olhe para Cristo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso autor e também é o nosso consumador. Então hoje não importa se você está no vale, se você está no monte, se o tempo é de bênção ou se o tempo é de provação. Cristo é o centro da nossa vida. Então meu conselho é, olhe para Jesus, ame Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te agradecemos por mais esse maravilhoso podcast, essa palavra abençoada que a irmã Carol trouxe, a missionária Carol. O Senhor continue abençoando a vida dela e abençoando a sua vida, te guardando de todo o mal, não deixando você olhar para a direita nem para a esquerda, para que você prossiga para o alvo, como ela falou, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Um abraço e até o nosso próximo podcast, porque esse eu sei que te pegou. Um abraço. Amém. Aleluia.